Bom dia, meus queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, eu estou bem, a família também esteja com saúde, tá? E a gente deve estar se perguntando, pô, professora, coerência e coesão de novo? Pois é. Eu pensei que eu não ia precisar falar de novo, não, mas como a dissertação, tá? É uma redação que requer muito, mas muito mesmo, de coesão e de coerência textual, eu vou falar de novo, porque o que eu estou vendo nas redações é muita falta de coesão e coerência. Bom, vamos lá. Coesão e coerência textual, por que são importantes? A coesão e a coerência são ferramentas necessárias para que a sua redação possa ser compreendida pelo leitor. Mas vamos entender melhor os significados de cada uma dessas palavras? Vamos lá. A coesão e a ligação entre os elementos gramaticais, semânticos e discursivos do texto. Trata-se da forma como as frases e palavras se relacionam e são combinadas. Já a coerência é o que trata da formação lógica do texto, garantindo-lhe sentido através de uma linguagem e sequência adequada. Bom, vamos parar aqui, vamos refletir um pouquinho, um instantinho. Olha só, gente. A coesão, ela vai sempre trabalhar na área da gramática, tá? Quando você usa uma conjunção para ligar uma oração a outra, quando você usa um verbo, um advérbio, um pronome. Só que tem uma coisa, estes conectivos, que nós já sabemos que dentro de redação, tá? Produção textual, nós não falamos em conjunção, pronome, nós falamos em conectivos. Esses conectivos, se eles forem colocados de maneira incorreta, a sua frase, a sua oração vai ficar sem coesão e vai ficar errada. Por isso que nós temos que saber empregar bem os conectivos. E quanto à coerência? Não, a coerência já vai participar o quê? Um parágrafo para outro. Estou falando do parágrafo do primeiro, parágrafo para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Ok. E aí que entra o quê? A ligação entre esses parágrafos com o quê? Conectivos. De novo, conectivo de introdução, conectivo de desenvolvimento, conectivo de conclusão. Tem que ter? Tem. Porque senão fica... Além de... Não é só a coesão e coerência, tá, gente? Vocês não podem nunca esquecer também, tá? Que existe o papel da informação, nova informação, e a retomada do assunto. Isso também vai incluir, pode se incluir dentro de coerência e coesão. Por quê? Porque vocês vão ter que usar, vocês vão falar, mas vocês estão falando de quê? Eu estou falando lá do primeiro parágrafo. Então, você fez uma tomada, pegou lá e retomou o que você estava falando. Devido a isto,
Devido ao quê? A isto, tá, aquilo que ele falou. Entendeu? E se eu quero dar uma nova informação? Nós vamos então ter que ampliar o texto. Vamos trazer novas ideias. Essas novas ideias também fazem parte da coerência e da coesão. Para não ficar repetitivo. Porque se ficar repetitivo, o que fica? O seu texto fica o quê? Incoerente. Gente, é importante isso que eu estou falando, tá? Preste atenção. Bom, continuando aqui. Enquanto enquanto a coesão se manifesta, na organização sequencial do texto, exigindo o uso correto dos conectivos e permitindo um encadeamento harmonioso das frases e parágrafos, a coerência está voltada para o sentido e interpretação das palavras, exigindo que o texto tenha início, meio e fim. Ou seja, para ter um texto coeso, você precisa fazer uma boa organização e conexão entre os elementos da sua redação. Ah, sim. Isso eu já falei ali para vocês sobre isso. Para ter uma redação coerente, você deve utilizar uma linguagem adequada ao tipo textual, não se contradizer, ter um vocabulário adequado, uma argumentação de acordo com o tema exposto e uma sequência de fatos lógica. Olha só, gente, é aqui que eu mais vejo, tá, o erro, tá, nas redações. O vocabulário, que muitas vezes não é adequado, a argumentação que não é de acordo com o tema, tá? E a sequência de fatos lógica, não há lógica na sequência. E aí eu fico me perguntando, bom, então nós né, tem que estudar, tem que ler, tem que escrever, tem que fazer mais dissertação. E senão vai ficar difícil. Por que a coesão e a coerência devem caminhar juntos? Como você pode perceber, o encadeamento do texto é construído pela coesão e o seu sentido pela coerência. Por isso é fundamental que esses dois elementos caminhem juntos. Afinal, um texto com ideias desconectadas não irá produzir o efeito que você deseja no leitor. Porém, um texto que não possui uma organização lógica ou até mesmo se contradiz, também será impossível de ser compreendido. Então, gente, tem que haver um junto do outro, um ao lado do outro, fazendo a coesão e fazendo a coerência, tá? Por quê? Porque as duas vão ficar juntas. Como está dizendo aí, olha, a coesão e a coerência devem caminhar juntas para que seu leitor consiga entender o que a sua redação está querendo dizer, qual é o seu posicionamento, como você justifica suas colocações e até mesmo para que ele seja convencido por suas ideias. É lógico, se você não tiver um bom poder de convencimento, gente, que são os argumentos, o leitor, ele não vai comprar a sua ideia. Leitor pode ser professor, pode ser diretor, pode ser coordenador, pode ser quem for, que não, se não estiver errado, se não estiver batendo, as coisas batendo, a lógica também, não dá. Resumindo, esses dois elementos servem para guiar o seu leitor ao longo do tempo e garantir que ele compreenda sem grandes dificuldades.
Elas são fundamentais para que a sua redação cumpra o papel que ela foi construída para ter. Expressar algo de forma que faça sentido. Qual a importância da coesão e coerência textual? Quando nos expressamos por meio de textos, seja uma redação para uma prova, em uma resposta para avaliação, ou até mesmo uma publicação no Facebook, por exemplo, queremos ser compreendidos e, às vezes, até mesmo convincentes, não é mesmo? Sem coesão, o seu texto é apenas um montoado de palavras, sem qualquer articulação. E sem coerência, ele pode confundir mais do que explicar. É por isso que esses dois elementos são tão importantes para a sua redação. São eles que garantirão que a sua produção textual atinja o seu objetivo, seja ele comunicar algo, convencer o seu leitor ou exercer qualquer outro tipo de impacto. É importante, gente, que vocês não só percebam isso que eu estou falando, mas que percebam também nas suas redações. Vocês leem, ao ler as redações que vocês fazem, vocês vão notar o que está desconexo. É só você ler com calma. Na hora que você está fazendo a prova, vocês pegam e vão escrevendo rapidamente, né? Por causa do horário, não é isso? Sim. Acabou de escrever? Releia. Releia se tem alguma coisa desconexa, sem sentido, se a coisa, se está correto aquele conectivo ali, ou se está dando ambiguidade, se está dando, tá dando a chance do leitor achar que aquilo ali pode ser outra coisa, ok? Vocês têm que começar a pensar assim. Não é só o professor que tem que me avaliar, eu tenho que me autoavaliar. Para saber se eu estou bem, eu tenho que me autoavaliar. Eu tenho que fazer uma redação em casa e ler, reler, tirar todas as arestas que tiverem e mostrar para o seu pai, mostrar para sua mãe. Aí, mãe, dá uma lida aí, vê como é que eu tô. Ô pai, dá uma lida aí. Entendeu, gente? Não é só para mim, não. Vocês têm que se autoavaliarem. Porque é assim que vocês aprendem. Olha lá. Quando nos expressamos por meio de textos, seja uma redação para uma prova, mas eu já falei já, né? Já. Sem coesão, é apenas amontoado de palavras, já falei também isso. É por isso que esses dois elementos são tão importantes para a sua redação. São eles que garantirão que a produção textual atinja o seu objetivo, seja ele comunicar algo, convencer o seu leitor ou exercer qualquer outro tipo de impacto. Olha só, isso aqui, desculpa, tá, gente? Isso aqui eu já tinha falado na folha anterior, tá? Eu vou continuar falando depois, não de coesão, não, tá? Posso até falar sobre coesão sequencial, coesão referencial. Não sei se eu vou falar. O que mais me preocupa é coesão e coerência, tá? E conectivos, porque isso são... tá, e também as outras partes de informação, retomada também, senso comum, o que é isso, né? Relembrar. Eu vou querer relembrar essas coisas com você. Por que eu estou querendo? Porque eu quero agora dar
dissertação, tá? E para dissertar, vocês têm que estar aptos a utilizar essas ferramentas, porque senão não vai, como é que eu digo, não é tirar nota, vocês não vão alcançar um nível maior de uma boa dissertação para chegar no primeiro ano, tá? Então pense nisso que eu estou falando, tá? De fazer em casa, mostra para sua mãe, mostra para seu pai, para ver o que eles acham, como é que ficou, se eles estão conseguindo entender o que vocês estão escrevendo. E hoje, né, é o último do trimestre do segundo. É o último trabalho que eu estou enviando, tá? Que a partir da semana que vem eu vou estar enviando, mas agora, né, é dissertação, tá? E eu vou trabalhar bastante textos de dissertação para que vocês dissertem, assim, de uma forma que consigam chegar lá no primeiro ano. Pô, eu aprendi a dissertar, cara. Demorou, mas eu consegui. Tá bom? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, cada familiar aí representado por vocês, tá? Um beijo aí no coração de vocês. E bom final de semana. Nos vemos na aula do Zoom, né? Que não pode mais faltar. Que vai levar. Agora falta, tá, gente? Vocês estão sabendo, né? Então tá bom. Então tá. Ó. Beijo grande. Fica com Deus. Se cuidem.